E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de história. Lembrando que nas últimas semanas nós iniciamos o nosso estudo sobre o Renascimento. Fizemos uma introdução, depois falamos sobre o humanismo. Na semana passada eu desenvolvi um conteúdo com vocês um pouco mais diferenciado sobre a arquitetura renascentista. Falei sobre o renascimento científico. E para nós finalizarmos esta temática, este estudo, né, que para facilitar a compreensão de vocês, achei melhor nós dividirmos o conteúdo em vários tópicos para não ser muito corrido, muito cansativo. Então, dividi o conteúdo com vocês e na aula de hoje, para a gente finalizar, nós vamos ver algumas informações sobre a arte renascentista. Lembrando que é necessário que vocês façam as leituras dos textos que eu vou deixar para vocês dentro do Google Sala de Aula, porque é complementação do estudo, porque não dá tempo de se falar tudo com muitos detalhes na videoaula, senão a aula vai ficar muito grande, não vai dar tempo, né, para falar de tudo. Então vamos começar aqui. Quero começar fazendo a leitura do texto e peço que vocês acompanhem a leitura comigo e nós vamos conversando e debatendo sobre o assunto. O texto ele vai dizer aí que na metade do século XV, devido à ação dos príncipes e do Papa Júlio II e Leão X, Roma capital da Itália, passou a ser o centro artístico e cultural da Itália. Quando nós estudamos lá no início da temática, nós vimos que o Renascimento surgiu na Itália. Já o Renascimento, a arte renascentista, ficou centralizado ali na Itália, especificamente ali em Roma, capital da Itália. E nessa fase, quando centralizou-se a arte renascentista em Roma, essa fase passou a se chamar de Cinquecento. Tranquilo até aí? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, que eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Já na segunda metade ali, do século XVI, Veneza, que é uma cidade também localizada na Itália, foi o último foco do renascimento artístico italiano, certo? E a partir destas cidades italianas, essas duas cidades, Roma e Veneza, as novas tendências artísticas difundiram-se para outros países da Europa, certo? Então, a arte, a cultura produzida lá na Itália, principalmente em Veneza e em Roma, foram utilizadas como base para tendências para serem difundidas, acabaram sendo difundidas em outros países. Como se a gente... Vamos pensar aqui o TikTok, por exemplo. A gente vê um TikTok, acha interessante e tenta reproduzir, fazer igual ou semelhante. É mais ou menos isso. A arte, a cultura do renascimento artístico que estava lá na Itália, ali em Roma, em Veneza, surgiu de exemplo, de base para outros países europeus. Sendo ali, Flandres, um outro país importante centro de pintura. Flandres, uma cidade italiana. Tranquilo? Seguindo aqui. Vamos ver algumas esculturas. Vamos apresentar para vocês algumas esculturas renascentistas. Estou trazendo para vocês, por exemplo, essa cultura aqui de Miguel Ângelo, chamada de La Pietà. La Pietà está em italiano, né? A gente percebe, analisando as esculturas renascentistas, elas tinham uma certa semelhança, elas tinham características semelhantes. E trouxe alguns pontos para vocês. Quais são as principais características ali das esculturas renascentistas? A primeira ali, inspiração nas estátuas dos antigos gregos e romanos. Eles traziam ali uma arte mais clássica, inspirados ali na escultura as esculturas greco-romanas, por exemplo. A composição geométrica, normalmente em pirâmide. Outra forma de se fazer esculturas.
na arte renascentista. Eles faziam as esculturas utilizando ali composições geométricas, principalmente de pirâmide, e nós vamos ver nos slides seguintes. Por exemplo, ó, a gente percebe, se eu desenhar aqui, ó, nós podemos perceber que a escultura ela é construída como se fosse em formato de pirâmide, né, utilizando uma composição geométrica. Então, era característica das esculturas da arte renascentista. Outro ponto aqui, ó, representação realista do corpo humano. Né? Não só produzir uma escultura qualquer, mas colocar detalhes quando se esculpia ali o corpo humano, em que as figuras revelam sentimentos, sentimento de dor, de sofrimento, de alegria. Então, na produção de esculturas renascentistas, eles queriam colocar o sentimento, o que a escultura estava sentindo. E o equilíbrio das proporções, ou seja, além de uma representação realista do corpo humano, não queria, por exemplo, fazer uma orelha maior que a cabeça. Não, fazer tudo na proporção, como se fosse uma pessoa real, né? Com detalhes, além de ser construída utilizando bastante detalhes e características semelhantes ao corpo humano, além de colocar sentimento na escultura, eles também queriam colocar um equilíbrio nas proporções, não exagerar na construção da escultura. Nós podemos ver aqui, ó, como eu falei, uma composição geométrica, principalmente ali normalmente em formato de pirâmide. Nós temos uma outra escultura também de Miguel Ângelo, que é uma estátua, uma escultura muito conhecida, que é a estátua de Davi. E, por exemplo, destacam-se como escultores mais famosos, né? Como já mostrei duas aqui do Miguel Ângelo. E além do Miguel Ângelo, ó, nós temos aqui, ó, Donatello, que nasceu ali entre 1386, falecendo em 1466, que exprimiu um realismo do corpo nu em suas obras. Então, era característica das obras do Donatello a escultura de corpos nus. Então, vocês podem depois pesquisar na internet também para ver as obras produzidas por Donatello. Tem o Verrocchio, eu acho que é Verrocchio ou Verrocchio, eu acho que é Verrocchio que se pronuncia, né? Ele nasceu ali em 1435, falecendo em 1488. Ele esculpiu ali a estátua equestre de Bartolomeu Colleone, no sentido da monumentalidade. Olha que nome difícil. A palavra, né? Monumentalidade. Também convido vocês a realizarem pesquisas na internet. Tem no Google Imagens. Lembrando que esses foram os principais escultores no período da arte renascentista. Seguindo aqui, depois da escultura nós temos também a pintura. Deixa eu carregar aqui. Ó, a pintura, ela distingue-se ali pelo equilíbrio na composição. Né? Lembrando que até na pintura eles utilizavam o equilíbrio em relação ao equilíbrio da proporção, utilizava ali uma estrutura geométrica em formato de pirâmide. Eles aplicaram a aplicação ali das leis das perspectivas, dando ilusão de profundidade, ou seja, quando eles pintavam, nós vamos ver algumas obras de arte. Eles pintavam ali a figura de uma pessoa, eles construíam uma paisagem no fundo, mas eles pintavam de uma forma que dava o sentido, assim, como se fosse 3D. Né? As pessoas conseguiam ver além daquela figura ali na frente, conseguiam ter o sentimento de profundidade na obra de arte. Eles também traziam, na pintura renascentista, o naturalismo, que é o quê? Representação de elementos da natureza, como flores, árvores, rios, montanhas e a própria figura humana, certo? Chamado de naturalismo. E, por fim, a utilização de esfumato, pode-se dizer isso, que é a técnica que conjuga os tons de cores de forma suave, dando a ideia de luz e sombra. Então, as obras, principalmente as pinturas renascentistas, elas traziam o quê? Traziam esse tom suave das cores.
forma suave, nada muito exagerado. Nós vamos ver e entender aqui, ok? Vou trazer aqui para vocês. E por fim, né, representação aí de temas religiosos da mitologia greco-romana e das paisagens e do retrato. Então nós temos essa imagem aqui, por exemplo, que o nome dessa pintura aqui se chama Madonna de Pintancilgo. Acho que assim pronuncia. Eu sempre comento com vocês que eu ainda tenho dificuldade ainda de falar algumas palavras assim, principalmente, por exemplo, Pintacilgo. Eu acho que é Pintacilgo. Do autor Rafael, né? Então, o que acontece? Ó, a gente consegue perceber aqui, ó, deixa eu pegar a caneta. Ó, a gente vê aqui uma figura humana, bastante detalhe, a gente vê o sentimento, a gente vê duas crianças, certo? A gente consegue ver também a paisagem, né, o naturalismo, e, e a gente tem aqui, consegue ver também a profundidade. Nós conseguimos ler o que está atrás do personagem principal, que é o quê? A mulher e as duas crianças. Elas são as personagens principais eles são os personagens principais da pintura. Mas nós conseguimos também fazer uma leitura do que está atrás dela, porque a pintura traz essa profundidade. A gente vê a paisagem lá atrás. Olha, a gente também percebe também a suavidade das cores. Isso é característica das pinturas renascentistas. Além de utilizar, como eu já falei no slide anterior, né, uma forma geométrica, principalmente utilizando triângulo ou pirâmide, para trazer o equilíbrio dessa proporção. Então era muito comum utilizar como forma geométrica a pirâmide ou o triângulo para se produzir, pintar o personagem principal. Ali ainda na pintura destacavam-se alguns principais autores, né? Como Botticelli, acho que é assim que se pronuncia, de 1445, que é a data de nascimento, que é o ano de nascimento, e 1510, que é o ano de falecimento, que pintou ali o nascimento de Vênus e a primavera. Vocês podem pesquisar, tá? Coloca lá Botticelli e primavera, vocês vão ver a pintura. Não dá para mostrar todas aqui, senão não vai dar tempo, vai ficar muito grande a aula. Nós estamos vendo até aqui, ó, essa pintura, que é a Virgem do Carmo de Leonardo da Vinci, ou Da Vinci. E é muito interessante essa pintura, que nós temos a personagem principal, ó. Nós temos a estrutura geométrica em triângulo, nós percebemos a suavidade das cores, a profundidade, a gente vê assim o fundo e o fundo do fundo, né, que é a paisagem lá no fundo. A gente consegue ver essa profundidade como se fosse um 3D nos dias atuais. Leonardo da Vinci, ou Da Vinci, nasceu ali em 1452, falecendo em 1519, um dos artistas mais famosos do Renascimento. Ele pintou ali, pintou a Gioconda, a Última Ceia, que nós conhecemos muito bem, vai aparecer aqui, a Virgem, Santa Ana e o Menino, no caso, né? Além de muitas outras obras. Temos o Miguel Ângelo, que além de produzir esculturas, ele também, né, era pintor, né, pintor genial e autor dos frescos da Capela Sistina, né, pintou ali a Capela Sistina, que era uma igreja lá no Vaticano. Temos também um outro pintor, como outros pintores, né, como Masaccio, Rafael, Frangélico e o Flamengo, acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, e o Van Eyck. Então, assim, estou citando para vocês alguns autores, porque assim, muitas vezes a gente pega o livro didático, a gente lê o livro didático para preparar a aula e falta muitas informações. Então, a gente acaba fazendo mais pesquisas. Então, estou trazendo aqui para vocês alguns outros autores. Então, vocês podem até olhar aqui o nome de alguns pintores, vocês podem até futuramente, forem pais, mães, utilizarem como nome dos filhos de vocês, por exemplo, Masaccio. É um nome interessante para colocar nos filhos.
né? Van Eyck, eu acho que acho que é assim que se pronuncia, né? Van Eyck, esses nomes difíceis. Seguindo, ainda ali na pintura, ó, vou trazer algumas pinturas para vocês. Ó, trouxe algumas pinturas para vocês, algumas que eu já mostrei, que é essa aqui, né? Ó, a gente consegue ver a suavidade das cores, elas têm características semelhantes, né? A composição da pirâmide para se inserir o personagem principal. Então, era-se utilizado muitas formas geométricas. Lembrando, destaquei a pirâmide como principal forma geométrica, mas também era utilizado outras formas, como o círculo, o quadrado, o retângulo, como base para se produzir as figuras, né, as pinturas. Vou mostrar aqui algumas para vocês. Ó. Existem algumas pinturas que eles utilizavam não só uma estrutura geométrica, utilizavam mais de uma. Ó, por exemplo, olha essa pintura aqui, ó. Foi-se utilizado o quê? 3 formas geométricas para produzir essa pintura renascentista. E dentro da pintura renascentista, nós estamos vendo aqui a perspectiva. A perspectiva é o que a gente vê, né? Como que ela, que a gente já entra mais na arquitetura, em relação aqui é uma pintura, né? Mas a gente vê aqui inserido dentro dessa pintura renascentista a arquitetura renascentista, que nós estamos estudando nas aulas online. A gente vê aqui a perspectiva, e dentro da perspectiva a gente também vê, até na arquitetura renascentista, nós vemos a estrutura geométrica. Né? Que o triângulo, por exemplo, ó, uma pintura de uma arquitetura renascentista, uma pintura renascentista de uma arquitetura renascentista, que a gente percebe a inserção, a inclusão de estruturas geométricas. Aqui, ó, uma outra pintura, esse aqui é de Botticelli, é o Nascimento de Vênus, que é uma pintura muito famosa. Eu acredito que em algum momento vocês já viram uma pintura como essa, já viram essa pintura. Temos aqui a Primavera de Botticelli, quer dizer que elas têm características semelhantes. Olha a profundidade, as cores bem suaves. A gente vê a expressão das pessoas também, né, os detalhes do ser humano, da pessoa, das pessoas, né, os detalhes, as formas. Ó, aí agora, vou mostrar para vocês aqui uma técnica, que é a técnica do esfumato, que eu falei em alguns slides anterior, que é a alternância, gradação, contraste suave entre a luz e a sombra. Mas, professor, o que é isso? Isso aqui é uma pintura chamada Gioconda, né, de Leonardo da Vinci, muitas vezes é mais popularmente conhecida como Mona Lisa, né? Mona Lisa. E a gente percebe aqui a inserção dela, né? A pintura em formato ali geométrico triangular. A gente percebe também a alternância entre o contraste suave entre luz e sombra. Como assim? A gente vê, né, o destaque como se houvesse um feixe de luz, o rosto da personagem. A gente vê a paisagem mais ao fundo, tem um sentimento de profundidade. E a técnica, a gente percebe que a cor aqui, ó, a luz aqui nesta região da personagem é diferente aqui das mãos. Então o que acontece? Esse contraste, que essa técnica vai fazer o que? Vai destacar uma parte, uma área da pintura, vai destacar, e ao contrário vai diminuir o destaque em outras regiões, em outras áreas da pintura. Ó, aqui, como eu falei, Mona Lisa ou Gioconda, ela recebe 2 nomes, né, 2 caracterizações. Né?
provavelmente o quadro mais famoso do mundo, que recebeu vários remakes, né? Então, esse quadro aqui é tão famoso, né? Muito famoso, um dos mais conhecidos, né? E o que tornou o Leonardo da Vinci, o Da Vinci, né? Muito famoso também. Ele recebeu muitos remakes, né? Então muitas pessoas utilizam com base nessa obra, nessa pintura renascentista, para produzir outras obras renascentistas, como nós estamos vendo aqui, ó. Temos até destaquei aqui, ó, Mona Lisa Simpson, né? A Mona Lisa aqui, Mônica, da Turma da Mônica, aí entre outras, né? E a mais famosa, na minha opinião, tá? Que é a do comercial do Bombril. Acho que não é da época de vocês, é da minha época. Tinha esse personagem aqui que fazia um comercial dos produtos do Bombril. E teve uma propaganda de uma revista que ele é esse aqui, né? Eu não lembro o nome dele, esqueci o nome dele. Tentou reproduzir a Mona Lisa como tem o Mr. Bean. Esse aqui eu lembro, o Mr. Bean. Esse aqui é a pintura A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Praticamente todos nós conhecemos, né? E é uma pintura renascentista. Seguindo aqui, ó, nós temos Donatello, produziu obras, né, esculturas, e ali, como característica, vai dizer que é a primeira estátua independente a retratar um nu em tamanho natural. Não, tamanho natural. Fez uma estátua em tamanho natural, né, retratou a nudez. Né? A nudez como referência à origem clássica de Florença. Florença é uma cidade italiana. Ó, tomou por modelo um adolescente e não um jovem plenamente desenvolvido como os atletas gregos. Então, para ele produzir essa estátua, ele utilizou como referência uma pessoa. Fez do formato, do tamanho, das características da pessoa retratada. Que, ó, em contraposto, faz referência a uma estátua antiga. Utilizou, mesmo fazendo uma estátua, ele fez ela de forma mais clássica, mais antiga. Aqui temos uma outra pintura de Rafael, muito famosa, pintura renascentista, a Escola de Atenas. Aí está 1501 a 1511, foi o período que ela levou para ficar pronta, né? Então não foi uma pintura que levou-se horas, ou dias, ou meses, ou um ano. Levou-se anos para ficar pronta. Temos Miguel Ângelo, algumas obras que ele produziu. Algumas bem... Essa aqui que é a mais famosa, né? Que é a criação de Adão. Ó, mais outra obra aqui, ó, de Leonardo da Vinci. Como nós vimos, né? O Da Vinci. Além disso, Leonardo da Vinci, né, ele dedicou-se não só à pintura, ele se dedicava muito a questões científicas também. Ó, o texto ele vai dizer que ele gastava, né, muito de suas noites dissecando cadáveres. No meio de odores da morte e da decomposição, ele era habilidoso nessas técnicas e, e mostra aí os desenhos anatômicos, né? Peço perdão aqui, é um E, na verdade, do O, peço perdão. Então ele gostava de dissecar cadáveres para estudar o corpo humano. Então, para a gente finalizar, aí, ó, uma figura masculina desnudada separadamente, simultaneamente, em duas posições sobrepostas, com os braços inscritos num círculo e num quadrado. A cabeça é calculada como sendo o oitavo da altura total. Leonardo da Vinci produziu, né, esse texto, esse estudo com base no dissecamento. Ele gostava de estudar muito anatomia, e esse trabalho que ele produziu aqui, que vocês estão vendo a imagem, ele chamou de O Homem de Vitrúvio, produzido ali em 1490. O Brasil ainda estava no início da conquista do Brasil. Além de
Leonardo da Vinci, ser muito famoso na produção de obras de arte, ele também produzia outras coisas, né? Olha só, coleção de invenções e soluções de engenharia. Esboços de helicópteros, submarinos, paraquedas, veículos, embarcações, máquinas voadoras, turbinas, tiares, canhões, pontes, carros de combate, entre outros. Então, Leonardo da Vinci era muito habilidoso, né? Pintor, engenheiro, né? E anatomista, por exemplo. Pessoal, ficou um pouquinho longa a nossa aula hoje, 25 minutos, quase 26. Agradeço por vocês terem ficado até aqui, mas se tiverem dúvidas, precisar de maiores informações, entre em contato comigo, estou à disposição, vou deixar texto e exercício para vocês realizarem no Google Sala de Aula. Falou e até mais.